Nós estamos meditando no livro do profeta Ageu, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Ageu. Ageu é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Se você chegou em Mateus, você vai achar Malaquias, aí você volta, você vai achar Zacarias, e aí você vai achar o livro do profeta Ageu. Acharam, meus irmãos? Na minha Bíblia, página 880. Eu falei que Ageu ele ia aparecer por um bom tempo aqui na igreja. Se assim Deus permitir, o ano que vem, estaremos estudando também o livro do profeta Oséias. Um profeta bem intrigante, vamos dizer assim. Uma mensagem muito bonita da busca de Deus para com seus filhos, no livro do profeta Oséias. Ageu. Nós já vimos por 2 vezes, os irmãos que foram no acampamento por mais 2 vezes também, porque o pastor Lucas pregou lá no sábado de manhã e no sábado à noite, baseado em cima de Ageu, capítulo 1. Mas nós vimos que o livro do profeta Ageu é um profeta pós-exílico. O que é o profeta pós-exílico? É aquele que profetizou depois do exílio babilônico. O exílio babilônico durou 70 anos, que a nação de Israel não cumpriu a aliança com Deus, não deu à terra o descanso sabático. A cada 6 anos de trabalho na terra, o 7º tinha que ser descanso, e por 490 anos eles não deram esse descanso sabático. Ou seja, se você dividir aí 490 por 7, vai dar quanto? 70. É isso? É isso, matemáticos? Se não conseguir, usa o celular aí que vai te ajudar. Esses 70 anos é anos de descanso para a terra, que a terra precisava descansar. E o povo de Israel não deu. Deus tirou eles da terra como punição por não cumprir os acordos, as bases da aliança. A punição de Deus não foi simplesmente porque eles deixaram de dar o descanso sabático. A punição foi porque eles tinham trocado a glória de Deus. Eles tinham se tornado um povo idólatra, ou seja, eles tinham outros deuses diante deles, que não era o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E por causa de tudo isso, porque eles tinham outro Deus, porque eles não tinham cumprido a base da aliança, Deus os levou para o exílio. E aí, 70 anos depois, por uma ordem de Deus, o rei Ciro fez um decreto para que os judeus voltassem para a sua terra natal, para o território de Israel, para Jerusalém. Só que quando os babilônicos invadiram Jerusalém, a invasão deles não era delicada não, viu gente? Eles não entravam nas casas batendo na porta. Com licença, tem alguém aí? Nós somos os babilônicos e nós vamos invadir a sua casa. Você quer sair para não acontecer nada com você? Não era assim não. Eles entravam arrebentando com tudo. Quando nós estudamos o livro do profeta Abacuque, nós vimos que os babilônicos eles eram um povo mau, um povo perverso. Eles pegavam as mulheres grávidas e arrancavam aqueles fetos, vamos dizer assim, aqueles bebês que estavam sendo gerados com a mulher viva e matavam tanto a mãe quanto o filho. E o que eles fizeram de tão grave lá? Além de tirar todas essas vidas, eles queriam humilhar o povo e tirar aquilo que era glorioso para o povo. E o que era glorioso para o povo de Israel era o templo. O templo de Salomão. Está sendo construído um em São Paulo. Só que aquele não é de Salomão, não. Aquele ali é do Edir. Tá bom? Não é de Salomão. Mas era um templo fantástico, maravilhoso, um templo que a decoração dele não era de gesso não, gente. As paredes eram forradas, sabe do quê? De ouro, e muito ouro puro. Um local onde as pessoas poderiam ali adorar a Deus. E o que os babilônicos fizeram? Colocaram tudo em ruínas, destruíram. Destruíram o templo, destruíram os muros. Destruindo os muros, a cidade ficava vulnerável. Destruindo o templo, eles não tinham para quem pedir socorro. E era essa a estratégia dos babilônicos. E aí o povo voltou. E quando eles voltaram, uma das primeiras tarefas deles era a tarefa de reconstruir os muros para proteger a cidade e a tarefa de reconstruir o templo para que Deus pudesse ser o centro da vida nacional. Eles chegaram em Jerusalém com uma empolgação muito grande. Eles chegaram em Jerusalém empolgados. Estamos de volta na nossa terra. Estamos de volta aqui e vamos reconstruir o templo. Só que eles começaram a reconstrução
e eles viram que não tinham tantos recursos materiais para deixar aquele templo glorioso como o templo de Salomão. E aí eles caíram num desânimo profundo. Aí eles caíram numa situação em que eles não tinham vontade de fazer o quê? De reconstruir o templo. E aí o que eles foram fazer? Foi cada um cuidar da sua vida. Foi cada um cuidar dos seus negócios, foi cada um cuidar da sua casa. Deixa eu ajeitar minha casinha, já que o templo não dá para fazer mesmo, deixa eu cuidar dos meus negócios. E aí vem a mensagem do profeta Ageu. Nos últimos 2 domingos, nós vimos no primeiro capítulo que o povo estava preocupado com os seus negócios, com a sua casa, com a sua vida. O povo não estava preocupado com Deus, com o local de adoração a Deus. Eles tinham prioridades distorcidas. O importante é aquilo que eu quero, não aquilo que Deus deseja para a minha vida. Foi muito interessante a pergunta que a irmã Viviane fez, que está baseado na ideia da campanha: para que você vive? Se você vive para você, você está igual os judeus da época do profeta Ageu. Agora, se você vive para Deus, você está igual aos judeus da época do profeta Ageu, que se arrependeram dos seus pecados, de deixar Deus de lado. Para que você vive? E eles tinham essas prioridades distorcidas, ou seja, a casa de Deus tinha sido levantado as paredes, mas não tinha telhado, não tinha cobertura, e eles estavam cuidando das suas vidas, eles tinham esquecido ou deixado de lado a obra da construção do templo. Gente, e essa obra não ficou parada por 1 mês, por 1 ano, ficou parada por 16 anos. 16 anos eles passavam, olhavam lá a construção, mal ou menos, sem cobertura, sem nada, aquela construção rústica, que não tinha nada a ver com aquele templo de Salomão, e eles pensavam: ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo do Senhor. E aí o profeta Ageu vem e traz uma exortação ao povo para que eles pudessem considerar o seu caminho, para que eles pudessem olhar para o seu caminho, para que eles pudessem pegar o seu coração e colocar diante do seu caminho e ver o que temos feito. Mas algo que foi bem legal é que, mediante esta exortação, o povo se arrependeu. E nós vimos na semana passada que eles atenderam a voz do Senhor, eles temeram o Senhor e eles se puseram a trabalhar para o Senhor, lembrando que Deus estava com eles. E hoje, meus irmãos, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, e nós vamos perceber que o cristão, ele tem muitas dificuldades. Ele tem muitas dificuldades, só que ele passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. É pregado um evangelho por aí, onde o crente não pode ter problema, onde o crente não pode ter dificuldade. E nós vamos ver, e eu vou citar agora e vou citar de novo na mensagem, que em nenhum momento da Bíblia é dito para nós orarmos para Deus: Deus, nos tire essa dificuldade. E sempre é encorajado a passarmos pela dificuldade junto com quem? Junto com quem? Junto com Deus. Por isso que o cristão, ele passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Acompanhe a leitura. Ageu 2, do versículo 1 até o versículo 5. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, ou temais.
É interessante que Deus, Ele deseja ser o centro da vida nacional, Deus deseja ser o centro da sua vida, Deus sabe que eu vou ter dificuldade, Deus sabe que você vai ter dificuldade, e Deus diz, eu estou convosco, eu estou com você. Então, quando você tiver uma dificuldade, não peça para Deus, Deus, tira essa dificuldade de mim, e peça assim, Deus, que eu não largue da tua mão, quando eu passar pela dificuldade. Deus, Ele quer que a gente passe pela dificuldade junto dEle. Na realidade, o que vai acontecer é Deus vai nos carregar no colo durante a tempestade, durante a dificuldade. E Ele está junto com o cristão nessa dificuldade que tem, nesses desânimos que acontece. O capítulo 2, meus irmãos, de Ageu, ele nos coloca num quadro um pouco diferente do início do capítulo, no qual os moradores de Judá estavam alienados nos seus próprios interesses e estavam alienados nos seus próprios planos e tinham se esquecido do Senhor. O que acontece aqui é que no capítulo 2 eles voltaram à reconstrução, eles estavam trabalhando. Quando a gente lê o versículo 14 do capítulo 1, diz assim, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E o que eles fizeram? Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, seu Deus. Mas algo que chama atenção aqui no começo do capítulo 2, e o que chama atenção em todo o livro de Ageu, é o calendário de Deus. Deus não tem um calendário assim, 1, 2, 3, 4, 5, se não tem. Mas Ele utiliza o nosso calendário para dizer coisas extremamente importantes. O nosso calendário, porque Ele não tem, o calendário dele é um dia como 1000 anos como um dia. Deus está fora da nossa contagem de tempo. Mas Ele utiliza a nossa contagem de tempo para dizer algumas coisas que são extremamente importantes para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Uma das coisas é que os judeus eles começaram a trabalhar. E no segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. É interessante que eles estavam em festa, eles estavam comemorando o término da festa dos tabernáculos. Eles estavam comemorando também 440 anos da construção do templo, sabe de quem? De Salomão. 440 anos atrás, Salomão tinha terminado a obra da construção do templo, e eles comemoravam no último dia da festa. E eles estavam trabalhando ao Senhor, e veio uma palavra de Deus. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo, ou seja, Deus aproveitou aquele dia de festa que eles estavam comemorando, aquele dia que eles estavam lembrando da construção, do término da construção do templo de Salomão, para fazer algumas perguntas para o povo. Olha as perguntas, versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Algo que é muito interessante, que se fosse no nosso calendário, esse dia seria o dia 17 de outubro de 520 a.C. Um dia alegre, um dia festivo, mas que não estava sendo alegre, que não estava sendo festivo. Porque eles estavam desanimados, porque eles olhavam aquela construção rústica, lembravam da glória do templo de Salomão, e o templo que eles olhavam não tinha nada a ver com a glória do templo que Salomão havia sido edificado. E eles estavam passando por uma situação extremamente desanimadora. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas se você tiver a oportunidade de ler, leia o capítulo 6 e o capítulo 7 de 1 Reis.
Capítulo 6, capítulo 7 fala da construção do templo. E ali, gente, você vai precisar de uma calculadora para calcular quanto de ouro foi utilizado na construção daquele templo. Quanto de madeira, da madeira mais fina, mais nobre que tinha na época, foi utilizado para a construção daquele templo. Você vai precisar de uma calculadora para fazer, mas faça isso. 1 Reis 6 e 1 Reis capítulo 7. Ou seja, o templo de Salomão era incomparavelmente mais belo, mais majestoso. Sabe aquela canção que nós cantamos com as criancinhas, que a gente vai para o céu e nós vamos andar em ruas de ouro? Vocês sabem ou não? Já ouviram essa música? Não sei, eu não vou pedir para ninguém cantar não, mas tem uma musiquinha que fala que o céu é um lindo lugar, cheio de graça em paz, meu Jesus vou. E aí fala que tem uma parte lá que em ruas de ouro andarei, e por aí vai. No céu não tem rua, gente, tá bom? Não vai ter rua de ouro. Na Nova Jerusalém sim, porque é uma cidade, tá bom? Mas no céu não vai ter rua. Mas em Apocalipse, quando é falado simbolicamente a respeito de ruas de ouro, ele está querendo dizer o seguinte, que o céu é muito mais glorioso do que aquele templo de Jerusalém. Por quê? Porque no céu, se existissem ruas, elas seriam calçadas de ouro, para mostrar a diferença. Mas o templo de Jerusalém, feito por Salomão, era um templo fantástico, magnífico, lindaço aquele templo. E além dele ser lindo, eles tinham algumas coisas que este templo aqui, que eles estavam reconstruindo, não tinham. Eu estava pesquisando essa semana, e um livro babilônico, o Talmud babilônico, diz que no templo aqui, após exílio, estava faltando 5 coisas que tinha no primeiro templo, no templo de Salomão. Estava faltando a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Quando eles saíam para a guerra, o que ia à frente do povo? A Arca da Aliança. E a Arca ia à frente, aquele exército pequenininho de Israel, em comparação com os outros exércitos, eles venciam todas as batalhas. Por isso que existia uma busca muito grande para que as pessoas, para que os reinos conseguissem a Arca da Aliança. Para quê? Porque era um amuleto da sorte. Não era amuleto da sorte. Era o Deus dos exércitos, aquele que vai à frente e ninguém é capaz de detê-lo. Também estava faltando o fogo sagrado, estava faltando a glória do Shekinah, a vinda do Senhor, estava faltando o Espírito do Senhor ali entre as pessoas. E estava faltando também o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim eram pedras que o sumo sacerdote utilizava e ficava no seu corpo, na sua vestimenta. E estas pedras eram utilizadas como um direcionamento de Deus para a vida do povo. Então eles precisavam decidir alguma coisa, eles jogavam o Urim e o Tumim, e o que desse era sim ou não. E tudo isso, a Arca da Aliança, o fogo sagrado, a glória da Shekinah, o Santo Espírito e o Urim e o Tumim não estavam nessa reconstrução. E Deus pergunta, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ou seja, alguns idosos, velhinhos, lembravam daquela casa, lembravam daquela glória e ficavam desanimados. E, consequentemente, desanimavam os outros também. Isso que estamos fazendo não é nada comparado àquele templo de Salomão. Isso que estamos construindo aqui não é nada, isso é um lixo perto do templo de Salomão. E as pessoas estavam lá ralando, trabalhando e pensavam assim, por que eu vou ficar fazendo aqui? Por que eu vou construir esse templo, já que ele não é nada? E é interessante que o Senhor faz a pergunta e utiliza esta palavra. E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Essa expressão nada aqui está relacionado com uma inutilidade, não serve para nada. Ou seja, é algo que está faltando assim, uma glória, um esplendor. Gente, e eles ficavam desanimados com toda esta situação. Nós estamos ralando para quê? Para construir um templo que não tem nada com que se pareça com o templo de Salomão? Para quê? Para que eu vou ficar gastando meu tempo aqui na reconstrução, se o meu celeiro está vazio? Vamos lembrar que no primeiro capítulo Deus esvaziou os celeiros deles, para que eles se voltassem para o Senhor. Mas imagine lá, aquela murmuração, esse templo não é nada, essa casa não é nada, esse lugar não é nada, o que eu vou ficar fazendo naquele lugar? Com aquele chororô,
Parece até a torcida de um time aí que só chora. Fica lá chorando, 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 chorando. O que eu vou fazer perto? Não tem nada do que fazer. Algumas vezes eu estava meditando nesse texto e eu fiquei pensando, será que Deus é um torturador do povo? Será que Deus está querendo torturar o povo, massacrar o povo fazendo estas perguntas? Deus não está querendo torturar, nem massacrar o povo. Eles estavam vivendo uma situação desanimadora, extremamente difícil, angustiante. E nós também passamos por estas situações angustiantes, difíceis, desanimadoras, aonde a gente olha para o lado e a gente não vê solução nenhuma, aonde a gente não enxerga nenhuma luz no fim do túnel. Parece que a gente faz as coisas e nada muda. Parece que Deus não está agindo. Mas olha que fantástico. O povo estava nessa situação desanimadora. Eu disse para os irmãos que o cristão passa pela dificuldade junto com o autor da salvação. Olha só o que Deus fala agora no versículo 4, no versículo 5. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ora, pois, sê o quê? Forte. Zorobabel, diz o Senhor. E sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu e todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, aquele que vai à frente e ninguém é capaz de detê-lo. Olha o versículo 5. E trabalhai, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Deus está lembrando o povo, mediante toda aquela situação, que Ele está junto deles na reconstrução do templo. Mesmo que aquele templo não tenha, não seja um milésimo parecido com a glória do templo de Salomão, Deus está falando, eu estou com vocês. Na semana que vem nós vamos estudar o que Deus fala sobre essa glória. Do versículo 6 até o versículo 9, nós vamos meditar na próxima semana. Mas olha que fantástico, o cristão, ele passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Deus está contigo na tua dificuldade. Deus está no meio do povo. Olha a ordem, ser forte, Zorobabel, ser forte, Josué, e ser forte todo o povo, declara o Senhor. Essa ordem de ser forte, ela foi repetida por diversas vezes no Antigo Testamento. Alguns exemplos disso foi quando Josué teve que substituir Moisés. Gente, imaginem só, Moisés, o grande líder, aquele que tinha sido criado pelo faraó, com toda a ciência, todo o conhecimento do Egito. Deus escolheu ele para liderar o povo. E ele tirou ali do Egito em torno de 2 milhões e meio de pessoas, mais ou menos. E conduziu esse povo. Foi por meio de Moisés que as pragas vieram. Por meio, ele foi só um instrumento, a força de Deus. O mar se abriu, mediante a ordem que Deus deu a Moisés, e ele colocou o cajado, diga ao povo que marche. Ele viu as maravilhas que aconteceu ali com Moisés, e ele foi substituir Moisés. E qual que é a palavra que Deus diz para ele? Josué, ser forte e corajoso, não temais, porque eu estou contigo. Quando Salomão foi substituir seu pai Davi, a palavra de Deus para Salomão foi: Salomão, ser forte, tenha coragem, eu estou contigo. E é interessante que é muito diferente de uma mensagem que nós ouvimos. Você é o cara, você consegue. Vocês já viram aquelas palestras? É legal, é interessante, mas motivacionais, que diz que você consegue, você pode tudo? Quem já viu isso? Levanta a mão. Quem não viu, procure na internet e veja lá. É legal, a gente sai com o nosso ego lá em cima, gente. Pô, eu sou o cara, estou saindo até flutuando daqui, por quê? Porque eu consigo tudo. O cristão passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação, por quê? Porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Não é na força de Zorobabel, não é na força de Josué, não é na força do povo, é na força de quem? De Deus. Eu estou convosco, diz o Senhor.
Gente, o desafio era grande. Deus sabia e conhecia muito bem aqueles corações e sabia daquela situação desanimadora. E Deus diz, eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, sabe o quê? Eu sou o mesmo Deus, eu não mudei. Tanto que ele fundamenta esse encorajamento naquilo que já tinha feito no passado. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Ou seja, ele fundamenta o encorajamento ao povo, baseado na aliança que ele fez com o povo. Eu não mudei, vocês mudaram, vocês me abandonaram, mas eu sou o mesmo Deus. E o meu Espírito está no meio de vocês. Trabalhem, por quê? Porque é na minha força. Não é na sua capacidade. Vocês não são os caras. Vocês não são nada. Mas vocês conseguem se fizerem na minha força. De acordo com a minha orientação. Gente, é muito legal pensar nesse Deus com o povo, nesse Deus com eles ali, eu sou convosco. E, gente, não é a primeira vez que ele diz isso, não. Na semana passada eu enfatizei isso também. Volta para o versículo 13 do capítulo 1. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E para enfatizar muito mais, gente, o livro do profeta Ageu, em 23 com 15, quantos versículos? 38? É isso? 23 com 15 e 38. Em 38 versículos, por 16 vezes aparece a expressão, eu sou o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente e ninguém é capaz de deter. Será que precisa de mais encorajamento? Será que eu preciso de mais ânimo para passar pela dificuldade? Do que lembrar que, puxa vida, o cristão passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Ele está comigo, ele está contigo. E ele estava com o povo de Israel. As duas últimas palavras é fantástica. Não temais. Não precisem se preocupar. Eu sou convosco. Eles tinham o encorajamento da aliança que Deus tinha feito com ele, e Deus cumpre os seus acordos, a parte dele ele faz, e além disso, Deus está falando, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais, eu estou com vocês. Eu estou encorajando vocês, eu estou ajudando vocês a passarem por essas dificuldades. A gente pode lembrar de uma coisa, trazendo para a minha vida e trazendo para a sua vida, que a palavra de Deus ela não falha. E se nós pegarmos aqui, segundo a palavra da aliança, Deus ele não falha e Ele está conosco. Qual que é o versículo, ou mais, hoje de manhã eu falei que era o mais conhecido do mundo, mas eu não sei se é o mais ou o primeiro ou o segundo, mas eu disse que era o primeiro hoje de manhã, Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Será que eu tenho lembrado disso quando eu estou passando pela dificuldade? Ou a minha oração é, Senhor, me livra dessa dificuldade? Será que a minha oração é, Senhor, tira isso de mim, tira essa dificuldade, tira esse problema? De vez de falar, Senhor, eu estou aqui, quero passar por essa dificuldade junto contigo. Por quê? Porque na tua força eu serei mais que vitorioso. Porque na tua força, Senhor, eu passarei por essa dificuldade. A palavra de Deus ela não falha. E além de termos a palavra dele como fiel, hoje os cristãos ele tem um aspecto de Deus extremamente vantajoso, que é a presença, a habitação do Espírito Santo na vida do crente. Aqueles que entregaram suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, eles são habitados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não está simplesmente no nosso meio. Ele está em mim, ele está em você, que é cristão. Além dele me ajudar, ele está comigo, está me direcionando. Ele habita em mim. Hoje eu sou o templo do Espírito Santo. Gente, nós temos diversos exemplos de encorajamento de Deus
no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. Em situações aterrorizantes, como uma tempestade se abatendo num barquinho, a presença de Jesus Cristo proferiu coragem e determinação para aquele povo. Tirou o medo daquelas pessoas. Quem é este que até o mar obedece? Quem é este? Aquela tempestade cessou. E vocês sabem por que o mar obedeceu a voz de Cristo Jesus? Não é simplesmente porque Ele é Deus. É porque a criação conhece a voz do seu dono, do seu Criador. E Hebreus diz que, por meio da palavra de Cristo Jesus, Ele sustenta toda a criação. Ou seja, se você chegar e gritar, mar, acalma, Ele vai falar, eu não conheço essa vibração, eu não conheço essa voz, não sei quem você é. Mas com Deus Ele conhece. Ele conhece a voz de Cristo Jesus. Por isso que o mar se acalmou. Aquele medo que as pessoas estavam foi transformado numa admiração. Quem é este? Eu quero saber mais sobre este. Por quê? Porque eu estava com medo e agora não estou. Eu estou seguro porque Jesus está no meu barco, no meu barquinho. Gente, se você é crente, salvo, remido pelo sangue de Cristo Jesus, você tem que lembrar que Ele está contigo, Ele está no barco da tua vida, Ele não te abandona, Ele não pula do barco quando o barco está para ir a pique, muito pelo contrário, Ele vai lá e tapa aquele buraco que estava fazendo com que o barco pudesse se encher. Ele vai lá e retira toda a água do barco. Ele vai lá e passa contigo por meio da dificuldade. Lá em Mateus 28, a semana passada eu citei essa passagem também. Jesus Cristo diz, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é interessante que nós temos um Deus, um Salvador, que tem por nome Emanuel. Deus conosco. E a gente passa por uma dificuldade e a gente entra em desespero. A gente entra em desespero. Eu estou sozinho, não tem ninguém ao meu lado. O cristão passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Ele não entra em desespero. Por quê? Porque ele sabe quem está junto dele. Ele sabe quem está junto dele. Eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem tido. Mas eu queria te encorajar para você pensar sempre nisso. Que o cristão, ele passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Ele não fica clamando, participando de correntes de oração, semanas de oração. Deus, tira de mim, não. Ele vai confiar que Deus está junto dele no momento daquela dificuldade. Ele vai passar por ela, que quando ele chegar, ele vai falar, nossa, era só uma marolinha. Não era uma tempestade, não. Era só uma marolinha. Por quê? Porque ele estava sendo cuidado pelo Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e do mar. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades. Algo que o livro do profeta Ageu nos faz refletir é, estamos trabalhando para o Senhor? Estamos trabalhando para Deus? As prioridades estavam distorcidas, a prioridade era o umbigo de cada um. E a irmã Viviane citou algo que eu comentei na Assembleia, e eu só vou citar o que eu perguntei. Eu perguntei para os irmãos se a primeira igreja batista em Itajubá quer mesmo ter a congregação no Jardim das Colinas. Por 2 motivos. Pela ida nossa lá, que é muito pouca, e também porque no mês passado nós tivemos um dia de evangelismo que não foi nem 10% dos membros da nossa igreja para lá. E aí eu perguntei, nós queremos mesmo ter uma congregação lá? Será que nós queremos trabalhar mesmo para o Senhor? Conversando com grupos de pastores, e eu aprendi assim, junto com o pastor Wagner, ele tem o colocado em prática aqui. A gente vai um pouco na contramão de algumas igrejas, que tem programações de segunda a segunda na sua igreja. Programação assim, que é necessária a presença das pessoas. Nós não temos. Nós temos culto de quinta-feira, temos o culto lá no Jardim das Colinas na sexta-feira, temos a programação dos jovens aos sábados, dos jovens e dos adolescentes aos sábados, e temos a programação domingo de manhã e domingo à noite. Uma vez por mês nós temos encontro de casais, uma vez ou outra nós temos uma conferência aqui na igreja. Este ano nós tivemos uma única vez uma panfletagem lá
no Jardim das Colinas. Ou seja, eu não sou adepto a encher a igreja de programação. Sabe por quê? Porque vai cansar o povo. Vai cansar. Nós temos poucas programações. Só que eu fiz com que os irmãos que estiveram aqui pela manhã pensassem: será que eu tenho trabalhado para Deus? Será que eu tenho dedicado o meu tempo para o Senhor? E isso, gente, é de duas maneiras, duas formas. A primeira forma é trabalhando especificamente para Deus em determinadas coisas, participando das programações da igreja. A segunda é no seu trabalho, você trabalhar para Deus, Deus sendo o seu patrão lá na empresa que você trabalha, no local que você está. Você tem que trabalhar para o Senhor. E o que eu ouvi uma vez foi assim: pastor, eu não sei evangelizar. Eu falei para a pessoa: eu também não sei. Mas você é pastor? Eu falei: eu também não sei. O que eu vou fazer? Eu vou contar aquilo que Cristo Jesus fez na minha vida. Somente isso. E eu falei para a pessoa assim, e me dá um medo, só que aí eu lembro que não é na minha força. Não é na minha força. É na força de Deus que nós trabalhamos para Ele. É na força dEle que nós dedicamos a nossa vida para Ele. Porque mediante o meu esforço e mediante o seu esforço, o que nós vamos fazer é igual aos judeus aqui de Ageu. Priorizar os meus sonhos, os meus planos e os meus objetivos e deixar de lado a obra do Senhor. Eu queria que você saísse daqui nessa noite desafiado a ter Deus como centro da sua vida individual e da vida da nossa igreja. Eu queria que você saísse daqui extremamente desafiado a trabalhar mais e mais para o Senhor. Mas principalmente eu queria que você saísse daqui lembrando que o cristão, ele passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Só é cristão aquele que entrega a sua vida para Jesus Cristo. E eu não sei se todos aqui já fizeram isso. Se não fez, não tem como passar pela dificuldade junto com o autor da salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo não é o autor da sua salvação. E para que Ele possa ser, você tem que reconhecer o seu pecado. Você tem que ser convencido pelo Espírito Santo de que você é uma pessoa má, uma pessoa perversa, uma pessoa que tem afrontas contra Deus, comete pecado contra Deus, que os seus esforços humanos são insuficientes de te levar até o céu, mas que a obra de Cristo Jesus, a obra terminada de Cristo Jesus é suficiente para te levar até lá. Se você ainda não tem Cristo Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, eu queria que nesta noite você entregasse a sua vida para Ele, pedindo: Senhor, me limpa, me purifica. Eu reconheço a minha falha, eu reconheço os meus pecados, trabalhe na minha vida. Se você entrou aqui nesta noite e você já é cristão, o que eu queria que você fizesse é: confie no autor da sua salvação. Eu sei que você tem diversas e diversas dificuldades. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições e tantas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu queria que você confiasse no autor da sua salvação, que te carrega no colo, que te dá força, que te encoraja a passar pela dificuldade. Que não vai simplesmente tirar a dificuldade da sua vida, mas que vai passar contigo pela dificuldade, para que no final você possa honrar e glorificar o nome de Deus. Santo Deus, muito obrigado pela Tua palavra que foi lida. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos observar que o Senhor cuidou dos Teus filhos, ó Pai, da nação, do povo que o Senhor escolheu, os judeus, no passado, Santo Deus, e que eles estavam numa situação desanimadora, uma situação angustiante, ó Pai, trágica, mas o Senhor estava com eles, o Senhor os encorajou, o Senhor os fortaleceu, o Senhor deu a eles fundamento para que eles prosseguissem, não parassem, não retrocedessem, ó Pai. O Senhor os carregou no colo, Santo Deus, para que eles pudessem cumprir uma obra que é do Senhor. Eu quero te pedir, Santo Deus, que cada crente aqui reunido nesta noite possa confiar no autor da nossa salvação, ó Pai. Confiar em Ti, confiar na obra de Cristo Jesus para passar pelas dificuldades que existirão. E tantas dificuldades existem em nossas vidas. Mas nós podemos depender do Senhor e podemos confiar em Ti, que é o autor da nossa salvação. Aqueles que estão aqui, ó Pai, que ainda não Te conhecem, que possam Te conhecer.
E assim, Santo Deus, passar também pela dificuldade junto com o autor da salvação, junto com o Senhor, junto com o seu Filho Jesus Cristo, ó Pai, junto com o teu Santo Espírito. Abra esses corações, ó Pai, abra estas mentes, abra estas vidas e que eles reconheçam a sua fragilidade, a sua pequenez, reconheçam a ação total do Senhor, a ação salvadora do Senhor em Cristo Jesus. Que o Senhor deu o privilégio a esta igreja de ser uma igreja que serve ao Senhor. Que o Senhor deu o privilégio a esta igreja de trabalhar cada vez mais para Ti, para que o Seu nome possa ser honrado e glorificado, para que as pessoas vejam a Tua glória, Santo Deus, no nosso meio. E que o Teu grande amor, ó Pai, a Tua graça salvadora revelada em Cristo Jesus, o conforto do Espírito Santo esteja sobre todos os Teus filhos, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.